Bom dia a todos vocês que nos assistem aqui na Rede TV nessa manhã de sábado maravilhosa. E eu vim com um tema polêmico. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia falar sobre quebra de fidelidade no casamento, na união estável e no namoro também? Será que existe? Pois é um tema muito polêmico e eu estou aqui recebendo hoje a doutora Melissa, que está vindo lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aquela terra maravilhosa, que vai nos falar um pouco sobre esse assunto. Doutora Melissa, ela é sócia fundadora do escritório de advocacia, Melissa Teles Baruf, Advocacia Transdisciplinar, possui MBA em Direito Civil e Processo Civil pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em Direito Civil com ênfase em Família e Sucessões pelo Instituto IDC Carreiras Jurídicas. Além disso, possui capacitação em holding familiar e proteção patrimonial, com planejamento sucessório e tributário, através de holding na Escola de Auditoria e capacitação em Direito da Infância e Juventude pelo Conselho Nacional de Justiça. Ela é segunda presidente do Lar dos Excepcionais de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, presidente do Instituto Proteger e conselheira da OAB Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Melissa, aqui ao nosso Famílias em Cena. Obrigada, uma alegria estar aqui contigo, fazendo parte desse programa maravilhoso, que eu já acompanho e estou fazendo muito gosto de estar aqui com vocês hoje. E é como eu falei, assim, esse sotaque seu, gente, é bom demais, viu? É, vai ter bastante hoje, É, né? bom demais, olha as misturas de sotaque aqui, ó, bom demais de goiano, boa. Um pouco de tocantinense, mas seja bem-vindo aqui ao nosso Tocantins. Obrigada. Sei que já conhece de outras vezes que veio, e é uma honra realmente a gente receber você aqui para falar de um tema tão polêmico. Pois é. Mas, antes de iniciarmos esse bate-papo aqui com a doutora Melissa, nós vamos assistir a um vídeo para que vocês possam entender o contexto, se há ou não indenização em caso de infidelidade do cônjuge ou do companheiro. ¿Se subir por arriba? Toma agüita, por favor, Zule, toma agua. Toma. Tranquila, tranquila. Mamá, mi papá, ¿dónde está? Táxi. É um vídeo impactante, né? Embora não seja aqui no Brasil, mas houve uma quebra ali de fidelidade pelo contexto, pela filmagem. Exatamente. A noiva está chegando ali para casar, pega o noivo ali, né? Tá, nem roupa direito ele está vestido, né? E aí a pergunta, infidelidade pode levar a uma indenização na justiça? Tema polêmico, mas a gente já tem a resposta, né, Alessandra? A infidelidade, ela vai ser uma quebra, né, dos deveres da conjugalidade, do matrimônio. Tá no inciso, tá no Código Civil, tá no inciso 1º, né? A fidelidade recíproca. Fidelidade, ela deixou de ser crime pelo Código Penal, mas é um ato ilícito, certo? Porque o que é o ato ilícito? É importante a gente explicar isso. Ato ilícito é tudo aquilo que eu faço que é contrário ao ordenamento jurídico brasileiro. Então, se eu tenho uma lei onde diz que algo, né, é dever, se eu agir contrário àquilo, é um ato ilícito. Então, no momento em que ocorre o descumprimento, né, desse dever, alguém está cometendo um ato ilícito. Então, pode gerar uma indenização, sim. Pode ser caso de indenizar. Mas não vai ser uma indenização objetiva. Ela é subjetiva. Aí é que a gente começa a conversar. Vai depender muito do caso concreto. Muito do no caso concreto. Dessa noiva, ela está chegando para casar, ela está com vestido de noiva. Ali já estão todos os convidados na igreja ou em qualquer outro local que ela reservou para o casamento. Tem toda uma expectativa em cima dessa noiva, né, dos convidados que ali estão. Teve gastos, né? Tiveram gastos ali. E nesse caso do nosso vídeo, geraria uma indenização por danos morais, tudo isso que essa noiva passou naquele momento? A questão que a gente vai analisar é a seguinte: dano material a gente já sabe que existiu ali, né? E para que vocês entendam, o dano material seria aquele do dinheiro, né? Pecúnia, aquilo que eu desembolsei. Gastei, né? Com buffet, vestido, cerimonialista. Com a festa, né? Com toda a produção, com a expectativa anterior também, enxoval, né? Toda a preparação, na verdade, desculpa, não...
preparação para aquele casamento. Isso é o dano material. O dano moral é o dano imaterial. É aquele que eu não posso indenizar com que eu não perdi dinheiro, né? É o dano psíquico da pessoa, né? O que ela sofreu. No caso ali, é transparente o sofrimento dela, né? O constrangimento dela. E ali ela está em público também. Imagina, dá para entender ali que ela está talvez entrando na igreja, né? Talvez ela não tenha casado ainda. Né? Não ficou claro para mim ali, mas me parece que sim, né? Que ela estaria chegando ou preparativos para o casamento, ela não casou ainda. Então imagina, ali a gente poderia dizer que aquela noiva ela foi traída na porta da igreja. Então, um sofrimento. Mas, de qualquer forma, esse sofrimento, para ser caracterizado como dano moral, ele não vai ser presumido. A gente não vai presumir. Porque quando se trata de um dano moral que se presume, por exemplo, perder um filho, eu não preciso provar a minha dor, o meu sofrimento. O psíquico, certo? Mas nesse caso ela vai precisar provar, né? Ali aconteceu um constrangimento social também, mas ela poderia sair dali, chorou, se sentiu mal, sair dali e tocar a vida dela naturalmente. Entendi. Né? E aí, foi um ponto importante quando você falou ali, que não me parece, assim, a gente ainda não tem a certeza se ela já tinha casado, ou se ela estava indo, né, na porta da igreja ali e passou por essa situação. Porque o Código Civil, ele fala do dever de lealdade e fidelidade no casamento. E a gente pode puxar aí também para a união estável. Pode, né? pode puxar. Porque a gente tem que igualar, exatamente, né? O cônjuge ou companheiro tem que ter os mesmos deveres e direitos, vamos dizer assim, direitos, né? de quem casou, tem o papel, né? Papel passado. Até porque a fidelidade também vai ser exigida dentro da união estável, né? Exatamente. É um dos requisitos também. É um dos requisitos. Né? Ali, por exemplo, se ela não, porque a gente está falando aqui de dentro da legislação de casamento e união estável. Isso. Ela estava indo casar, ela noiva, né? E me lembrou muito um caso que nós tivemos aqui no Tocantins há um tempo, uma decisão de Porto Nacional. Obviamente não tem o nome das pessoas, mas essa noiva ela foi indenizada tanto material quanto moralmente pelo noivo. Então ela não era casada ainda. Falando para vocês aí de casa, ela não tinha casado, mas ela estava vivendo ali o seu noivado. Namoro. Tem quebra de fidelidade, pode ser indenizado também? Porque houve essa dúvida do telespectador. Olha, na minha opinião, sim. Né? E aí, quando a gente fala assim, hoje nós não temos uma letra da lei tão clara em relação a isso. A gente constrói, né, as teses também por meio da jurisprudência. Né? A jurisprudência, então, é a decisão lá que o juiz tem. Né? E quem faz isso é o advogado. Quem constrói as teses é o advogado. O advogado vai bater na porta do judiciário e vai fundamentar o direito do seu cliente. Ele vai buscar, na verdade, o reconhecimento do seu cliente. Se ocorrer, na verdade, uma infidelidade dentro de um relacionamento, de um namoro, de um noivado, por exemplo, né, alguma coisa muito sólida, e dali gerar um dano psicológico para aquela pessoa que foi traída, né? Um vexame, ou alguma coisa que coloque a honra dela, porque a gente sempre tem que olhar lá para os deveres da personalidade, né? A intimidade, a honra. E aí a gente vai poder, então, buscar, sim, uma indenização. Eu acredito que, pela analogia, Alessandra, a gente consiga fazer isso. E é um assunto tão delicado para nós, assim, né, da sociedade, embora é um tema que a gente já trata desde lá de trás, né? Não é um tema novo. Não se falava em responsabilidade civil por traição. Então, muitas pessoas acham que chega e fala assim, olha, ele me traiu, eu descobri, investiguei e eu quero essa indenização. E às vezes é muito difícil explicar isso para o cliente que chega ao seu escritório, ao escritório de colegas nossos, de que não é todo tipo de traição. Tem que trazer aquele contexto vexatório também, não é isso? De vexame. Isso, a gente tem que deixar claro, né, porque a mídia, às vezes, sai muito essa questão de dizer, tem que ter o vexame, né? Não é que tenha que ter o vexame ela vai fortalecer, né, o constrangimento que a pessoa está sofrendo. Saiu daquela intimidade ali. Mas, se uma pessoa que está sendo traída, ela, por exemplo, ela tiver um problema psicológico decorrente
daquela traição, tiver um sofrimento extremo por conta daquela traição, né, a gente vai conseguir caracterizar esse dano moral. Agora, quando a gente diz assim, eu não vou bater as portas do judiciário por qualquer traição. Não é que seja qualquer traição, mas cada relacionamento é um relacionamento. Por isso a subjetividade, né? Então, o dano moral, ele está no sentimento das pessoas. Então, alguém pode ser traído, por exemplo, ter um namoro que, na verdade, a fidelidade não é algo que está tão amarrado ali. E, por exemplo, a gente conhece um casal, aqui hipoteticamente, mas aquele casal, ele vive como se fosse um relacionamento aberto, né? Não existe aquele rigor todo da fidelidade. Óbvio que eles vão estar descumprindo, mas o que a lei vai dizer? Bom, foi traída, quer indenização, tem que provar que sofreu dano moral. Então é isso que eu disse lá no início. O dano moral, nesse caso, ele não é presumido. Eu não vou presumir que ele ocorreu só porque ocorreu a infidelidade. Isso pode mudar. Hoje nós estamos aqui conversando e amanhã pode mudar totalmente o entendimento do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né, judicial. Por exemplo, indenização por dano por atraso de voo. Era presumido. Hoje não é mais. Não é mais. Mudou o entendimento, né? E hoje eu tenho que provar que aquele atraso daquele voo causou em mim um dano psicológico. Certo? E quais os documentos que essa pessoa traída traz para o advogado dela ou para a advogada para tentar se provar ou até mesmo provar essa traição? Quais são os documentos iniciais? Porque a gente sabe que ao longo do processo tudo pode surgir, né? A gente vai pensar, então, essa indenização, busca da indenização por dano moral, né, pelo descumprimento do dever conjugal, que seria infidelidade, dentro de uma ação de responsabilidade civil, que vai ter a competência também, né, civil, não vai sair lá Não é na vara de família. Vai sair da vara de família, tá? Então a gente vai estar lá dentro de uma ação de responsabilidade civil, certo? E aí vem, então, a subjetividade, onde eu vou ter que provar também essa responsabilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que preencher os elementos da responsabilidade civil, né? Que é o dano, né? O ato ilícito. O ato ilícito está no código, né? Está lá. Fidelidade, né, recíproca, bom. Lealdade. Trair, eu tenho a prova da traição, tem que ter a prova da traição. Tem que ser uma prova realmente concreta, né? Não pode ser aquela história assim, olha, me disseram que o fulano estava me traindo. Não, eu tenho que ter a prova da traição. Prova de detetive vale? Vale. Quando a pessoa contrata um detetive, filma, tira fotografias, são válidas essas provas? Vale. E aí tem o entendimento, as provas vão ser obtidas de forma ilícita, né? Sim. Hoje em dia todo mundo saca um celular e sai fotografando, né? Então tá entrando no motel, tá saindo do motel. Então assim, claro que a gente vai cair numa discussão que existia antigamente também, se a gente for buscar aqueles processos que eu acho super interessantes, quando o adultério era crime, né? Sim. Então assim, como é que prova o adultério? Era uma coisa difícil de se provar. Aquela época não tinha esse celular que a gente tem o tempo todo, verdade. Né? E assim, eu vi entrando Eu vi, né? Bom, viu o quê? Viu entrando no motel, mas não viu o ato em si, né? Então é a situação. Mas a gente tem que ter a prova, então, da traição. E essa prova vai poder acontecer também por testemunha, né? A gente vai conseguir usar essa prova, mas a gente tem que pensar num conjunto probatório, né? Que significa mais de um tipo de prova, mais de um meio de prova. Então vai ser importante a gente estar atento a isso. Mas assim, print de WhatsApp, Facebook, Instagram, rede social está valendo tudo, né? Aí fica aquela dica especial para os colegas também que estão nos assistindo. Transformem essas provas em ata notarial. E que tá um problemão porque é muito caro, né, Miss? É caro. É caro. É muito caro. É caro. Principalmente se for vídeo, né? Se for vídeo vai ficar mais caro ainda. Mas então o que a gente pode fazer? Escolher, né? O advogado pode ter esse cuidado também com o cliente. Olha, ao invés de pegar e transformar tudo em ata notarial, eu vou ver qual a melhor prova, né? Para usar como ata notarial. Mas é importante ter ata notarial. Por que é importante? Porque a outra prova, sendo só um print, né, de um documento, é muito fácil ser impugnado. Hoje nós temos técnicas super avançadas de impugnar esses documentos. E aí o que acontece se a gente impugna esses documentos? E a parte não consegue provar que aquela era uma prova obtida, né, de forma verdadeira. O juiz não vai poder sentenciar em cima daquela prova. E o juiz, ele
precisa fundamentar a decisão dele. Então, o advogado tem essa missão, esse compromisso. Ele tem que oferecer provas capazes, né, de o juiz fundamentar em cima dela. Senão, não tem como fazer isso. E o relatório da psicóloga, por exemplo, é importante trazer para dentro do processo que aquela mulher passou por um tratamento ou que vem sofrendo. Essa é a primeira pergunta, né? Quando essa mulher não tem, ou esse homem, a gente está falando mulher aqui, gente, mas engloba homem também, né? Quando não tem essa capacidade financeira de contratar um profissional, um psicólogo, dentro do processo, o juiz ele pode pedir que a psicóloga ali dessa equipe multidisciplinar possa ouvir essa mulher ou esse homem traído? Na verdade, esse pedido é um pedido bem importante, né, Alessandra? E pode ser feito pelo advogado, ele deve ser feito pelo advogado, né? O advogado tem que requerer a perícia psicológica dentro do processo para o fim de comprovar o nexo de casualidade também, né? Porque não adianta eu só alegar que a pessoa está com depressão, porque assim, apesar mesmo quando a gente está falando de responsabilidade civil, tem a presunção, ela não é absoluta. A outra parte também vai desconstruir aquela presunção. No nosso caso aqui ainda é mais frágil, porque além de não ser presumida, ele ainda não é absoluto, então ele vai vir desconstruir a nossa prova. Quer dizer, eu estou alegando que a pessoa traída sofreu um grande abalo psicológico, ao ponto de estar tomando vários medicamentos e está com um transtorno psicológico, transtorno de fobia social, por exemplo, né? E eu quero fazer essa prova. E se a outra parte chega e diz, não, mas depressão ela sempre teve. Desde quando eu casei com ela, eu tomava esses medicamentos. Está aqui, ó, tem todo esse histórico aqui anterior a esse fato. Então, não foi esse fato gerador. Né? Então, por isso que eu tenho que estar preparado para isso. Então, você, então, não vale isso? Não vale, porque a pessoa pode já possuir uma depressão e essa depressão ou esse transtorno ter sido agravado, potencializado por conta daquele ato ilícito, né? Sim. A gente vai para um breve intervalo. Já já a gente volta falando mais sobre quebra de fidelidade no relacionamento.